Então é isso. Então é bom estar com vocês. Hoje é dia 6 de maio, já estamos em maio. É a nossa nona aula, aula 9. A gente está falando dos trânsitos. Na primeira aula dos trânsitos eu apresentei o conceito, as questões mais técnicas. Na semana passada a gente falou sobre Urano, né? Viajamos, né, sobre perspectiva de Urano em trânsito. E hoje vamos falar sobre Netuno. Netuno, né? Vamos É falar de Netuno ele, em trânsito. Netuno Oi, é legal. Tem muita. é ele. Tem um professor que ele falou assim, eu não gosto de Netuno, não. Na época eu falei assim, professor, eu gosto, mas hoje eu não sei ainda se eu gosto. Não sabe se esse amor é tão intenso. Ele falou assim, tomei uns tombos de Netuno, aí eu falei, entendi por que ele não tava gostando. Entendi. Mas vamos lá, brincadeira à parte, né? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o slide para me guiar, que senão... Roda a apresentação. Então é isso, trânsitos de Netuno, né? Só para enfatizar, a gente está falando dos planetas em trânsito, que na prática quer dizer os planetas no movimento do céu hoje, né? Movimento do céu hoje em relação ao mapa astral, né? Netuno, o senhor dos mares, né? O céu que dissolve, sensibiliza, né? E ao mesmo tempo pede consciência, né? Inclusive eu coloquei lá também na nossa página exclusiva a foto do livro Deuses da Mudança. Lá. Sim. Ele tá R$ 60 na Amazon, 60 ou R$ 50. Eu falei pra vocês, ele tava, porque não tinha uma nova edição, ele tava R$ 400 no, só usado. R$ 400. É um livro muito bom, assim. Enfim, estamos falando de Netuno. E aí, o primeiro ponto é que entre os trânsitos, eu penso que o trânsito de Netuno ele é o mais desafiador, porque ele é silencioso. Ele, porque é justamente a característica dele você não perceber ele. Ele vai, a gente percebe depois. Então, dependendo da área da vida, a gente vai ver, né, as casas, os aspectos que faz assim. É, é difícil, inclusive é difícil até de conversar com a pessoa, porque, né, ele tem essa questão, por exemplo, né, o Saturno tem a questão da responsabilidade. Eu coloquei aqui o Marte, né, a gente sente o impacto. O Netuno a gente não entende, não percebe. É justamente essa questão mais da neblina, né? Então, um lance legal da gente pensar sobre Netuno é essa questão assim do idealismo, da fantasia, da utopia, da própria sensibilidade. Claro, a questão do refinamento, o desejo de acreditar, confiar, servir, purificar, confusão, ilusão, desilusão, sutileza, isolamento. Ele tem toda essa questão mais psíquica, mais nebulosa, né? Netuno tem essa coisa assim de se infiltrando. É, e aí, eu coloquei aqui para dar destaque, né? Ele está muito relacionado ao que não tem uma forma, né? Não é palpável. Então, a própria imaginação e a arte, né, no sentido de inspiração, criatividade, a espiritualidade, e aí todos esses aqui a gente tem parentes, né? Abre parênteses, assim, porque na prática, assim, tá, imaginação e arte, só que se a gente for pensar, a gente nunca sabe definir bem o que é arte, né? O que que é uma arte, né? O que que é essa expressão de arte? A gente vai pelo resultado e tal, às vezes uma coisa bonita, às vezes nem é tão bonita assim. A própria espiritualidade. Nossa, eu acho que a gente tem contato mais com o que não é espiritualidade do que com o que é espiritualidade. Tem muita coisa do misticismo, essa coisa assim, né? Enfim, é, essa relação com a própria diluição, né? E aí,
essas questões, porque o lance, inclusive eu fiz questão de colocar aqui também assim, né? Eu penso que fala mais sobre o desafio humano mesmo, assim, sabe? De conseguir entender o que que é o limite, o que é, o que não é. A gente é muito. Ah, tem muitas questões, né, gente? A própria mídia, fotografia, filme, E impressão, todas essas questões são questões newtonianas, sabe? A questão da imagem. E aí, né, que tem a ver com o lance das projeções, né, as próprias confusões, fake news hoje que está na moda, né, mídias sociais e tal, decepções. Não mídias sociais no sentido de rede, mas a imagem, da decepções, ilusão, a né? vida, né, Da ilusão, né? da ilusão. Inclusive, eu sempre uso uma frase que eu falo assim, né, o lance não é se iludir, é a desilusão que dói. Uhum. E aí o problema não é nem se desiludir, né? O problema é se iludir de novo. E se iludir de novo, né? Esse é o grande problema, né? E Netuno, ele tem essa característica, né? E aí vamos ver como é que isso funciona. Mas, ao mesmo tempo, o Netuno também, ele vai falar de elevação, né? Porque não é só engano, né? Então, a própria inspiração artística, a percepção e a leitura simbólica, a compaixão genuína, e o que a gente chama de transcendência, né? Só que, por exemplo, vamos falar só para a gente, né, entender, falar assim, tá, o que que é essa transcendência? E aí, quando a gente pensa em transcendência, tem muito a ver com esse lance de ir além da matéria, né? Transcender a experiência material. Então, tem as questões mundanas, práticas, né? Dinheiro, trabalho, filho, responsabilidade, estudo, compromisso, dívida, carro, casa, os compromissos, a vida nos seus termos, né? E a transcendência é quando a gente consegue ir além e perceber algo maior, assim, e aí, para não ficar uma coisa assim tão assim, né? Para mim não exagerar, inclusive. Então, quando a gente faz essa referência do mar, né? E aí é no sentido de entender que todos nós, a natureza em si, ela tem uma essência. Tudo que está na natureza tem algo vivo, uma essência. Se a gente for para o lado da ciência, é, tem antes dos fótons, acho que é tem um termo que usa para falar sobre os átomos, o átomos, né? Os átomos, aquela coisa Núcleo. bem que é o princípio, que é a força geradora, que é a força criadora e tal. E se a gente olhar daqui, no papo assim papo de boteco, assim, um papo, né? Toda semente tem sua essência antes que ela. E aí, na prática, se a gente for pegar a linguagem hermética, que vai falar que o todo ele tá participando, né, de tudo, não tem nada parado. Então é como se a gente pudesse alcançar essa essência, essa transcendência é isso. E todos nós fazemos parte do todo, né? E daí a gente não tem separação, né? Só que ao mesmo tempo a dificuldade de lidar com isso, né? Porque como que é? Fala assim, tá, legal, mas e aí? Como que é? Entende? Então é difícil até de explicar. Inclusive o Netuno também, eu não falei disso na semana passada, a gente pode pensar que Urano é uma oitava acima de Mercúrio, no sentido do mental, do cognitivo, né? Inclusive quem me lembrou disso foi a Mônica, que ela viu o estudo, tá? A gente conversou, falou assim, é verdade, né? Não mencionei isso. E o Netuno, ele é uma oitava acima da Vênus. A Vênus tem essa questão do amor, da arte também, mas muito no sentido pessoal.
E aí o Netuno no sentido já transcendência, né? É o todo, né? É uma coisa mais sublime, inclusive, né? Se a gente for pensar nessa questão da elevação, né? A gente vamos falar mais disso. Mas para não perder a parte técnica, é o seguinte: o Netuno ele passa 13 anos em cada signo, aproximadamente, e os aspectos dele por volta de 4 anos. E aí, como eu falei para vocês já, é isso, assim, a gente vai sempre olhar em ondas, né? Então são dois, se a gente for pensar, fala assim, tá, quanto tempo dura o aspecto? Então são 2 anos de progressão, né? Então são 2 anos de crescente, o aspecto se aproximando. E aí, quando chega nesses 2 anos, a gente pode pensar que chegou no ápice, e aí é o aspecto exato, entende? O aspecto exato. E isso a gente pode pensar tanto nas casas quanto com os planetas. Vou dar um exemplo. Então, digamos que eu tenho a casa, a casa 3 a 0 grau de Áries. O Netuno hoje ele está ali a 1 grau de Áries a 0 grau de Áries, né? Então, quer dizer, é, 2 graus antes dele alcançar 0 grau de Áries, ele já começa a se manifestar. Então, ali a 28 graus de Peixes, ele já está fazendo aspecto, já está entrando nessa casa, né, que é o exemplo. E aí, quando passa 2 anos, ele vai chegar ao 0 grau de Áries. Então, tá no ápice, ele chegou, ele entrou na casa. E aí, os próximos 2 anos, é, ele se afastando do processo. Se a gente for pensar numa questão mais prática, então nos primeiros 2 anos, a falta de percepção, um certo idealismo, um- uma confusão, e aí, claro, vai depender da relação da casa, os aspectos que faz com o mapa, né? A composição de todo o contexto. E aí, quando chega ali nos 2 anos, a desilusão, né? Então a pessoa percebe, né, muitas vezes que sai o véu, né? Porque isso é uma das questões. E aí os próximos 2 anos é a pessoa ajustando, lidando com aquilo, consertando, se conscientizando, se elevando, percebendo, né? Entende? Isso pensando no aspecto mais desafiador. Se for um aspecto de elevação, da mesma forma. A pessoa se inspirando e tal, mas nesse sentido. Tudo bem até aqui? Sim, Tudo certo? sim. Então, eu coloquei aqui, né? Ele não muda fatos, né? Ele muda a maneira como a gente percebe, na verdade. E é muito legal, assim, a gente atender, que a gente vai aprendendo, assim, vai aprendendo, fala, nossa, vai ficando mais nítido, assim, o processo, sabe? Eu lembro, para mim ficou muito marcado o trânsito de Netuno. Uma moça que eu atendi, ela é de Goiás, uma mulher, né? Professora, muita gente boa. Eu atendi ela, atendi o filho dela, acompanhei ela um período. E aí ela tava se relacionando, ela tinha um relacionamento com um rapaz que estava nos Estados Unidos, já fazia um tempo, e o Netuno estava entrando na casa 4 dela e fazendo quadratura com a Vênus dela. E ela me consultou e tal, e ela falou assim: Ah, eu vou largar tudo aqui e vou para os Estados Unidos. Vou largar a escola, já falei com meu filho, já falei com a minha filha, e eu não vou perder essa oportunidade e tal, porque eu me neguei muito na minha vida, e eu acho que essa é a hora, acho que esse é um sinal, isso é uma abertura e tal, não sei o que, não sei o que lá. E ela veio tão inspirada, tão determinada, assim, é uma coisa assim, até bonita de ver, sabe? E aí quando eu olhei o mapa, eu falei assim, falei assim, aspecto de Netuno, gente. E uma quadratura. Cria. Então, na prática, quando é uma quadratura, já indica que é uma ilusão, é um aspecto desafiador. Se é um aspecto harmônico, é, e aí sim tem uma elevação, tem uma abertura. Ainda assim, o cuidado. Calma aí. Porque pode estar
exagerando. Mas numa quadratura, eu falei, nossa, e como é que eu falo para ela? E E aí, agora? como não foi um atendimento pontual, foi um acompanhamento, eu fui devagar, eu pude ir mais devagar. Porque eu tentei falar com ela e ela nem, sabe, a pessoa não ouve, ela tava entusiasmada e tal. Eu falei assim, tá, pra quando que é a viagem? Ela falou assim, ah, pra. Tinha uns meses assim que ela tava marcando assim. Falei assim, tá, aí as coisas que você vai decidir, no sentido de largar, de fechar, ou de se pedir exoneração, ou coisa nesse sentido. Eu falei, não, ainda tem um tempo ainda, eu tô me organizando pra lá. Eu falei, tá. Aí eu pensei, falei assim, tá, temos tempo, ok, temos tempo, vamos lá. E aí, no decorrer do processo, eu lembro que eu falei com ela umas duas vezes, e ela ainda assim. Até que numa terceira vez, que aí a gente já criou uma abertura de eu conseguir falar assim, ó, deixa eu te falar um negócio importante. No mapa tem um aspecto que fala justamente sobre a possibilidade de uma desilusão. Daí, claro, eu não vou determinar diretamente que é isso, que vai ser, mas olhando daqui, pela ferramenta que eu tenho, a astrologia, a sugestão é você ir devagar, você não depositar todas as fichas, você não abrir mão, você esperar ir com calma. Eu lembro que ela não gostou mesmo de ter ouvido. Mas ele já estava no Imagina. caminho, assim, né? E aí, enfim, depois se confirmou, ela me agradeceu, virou super minha amiga e tal. E ficou, né? Aconteceu um negócio lá, que ela falou, nossa, ainda bem e tal. Enfim, mas eu acho difícil o trânsito de Netuno, inclusive, de atender. Enfim, vamos ver. E aí, falando disso, né? Trouxe essa história, que não estava no script aqui, mas um véu sobre o real. E aí, nesse sentido, sente, mas não entende, presente mais do que prova, se encanta com facilidade e, naturalmente, perde a direção. Tem essas questões, né? Inclusive, tem uma outra moça que eu atendi agora, que trabalha essas coisas acontecendo. Ela tem a casa 10 em Áries, e aí tem aquela confusão, né, da casa 10, né? Porque tá em trânsito agora, né? Tá Saturno em Áries, Netuno em Áries, Mercúrio também passou por ali, Marte passou por ali, então tá todo mundo no signo de Áries, né? E ela tá Todo bem mundo. na casa 10, e o Netuno tá bem na cúspide, assim, o Saturno passou, o Marte passou, atendi faz pouco tempo. E ela tem uma empresa familiar, e ela fala assim, eu vou largar a minha empresa, porque tá. Eu vou aproveitar, vou trabalhar com o que eu gosto, vou trabalhar agora com a questão holística, vou começar a atender e tal, né? E aí eu sempre, como eu falo para vocês, né? Eu sempre busco ter um diálogo, entender, compreender, tentar compreender como que é para a pessoa, né? Não no sentido assim de determinar, nem de julgar, né? Eu perguntei falei assim, tá, faz quanto tempo que você tá nesse ramo, né? Como que é para você? Ela falou assim, ah, mais de 30 anos. Eu falei assim, tá, entendi. Pensei, né? Falei assim, entendi, 30 anos, né? E aí eu olhei o Netuno na cúspide da casa 10. Aí eu falei assim, e agora? Ah, não, eu vou. Eu fiz um curso aí de registros acásticos e também tarô. E eu vou começar a fazer vídeo na internet e vou trabalhar com isso. Aí eu olhei, Eita, e olha o Netuno. eita. Pensei, eu falei, o Netuno, gente, o Netuno Ô, todinho. Senhor, Como é que eu falo pra ela? Aí agora. não foi só um atendimento, não foi um acompanhamento. Eu falei assim, ó, mesma coisa, eu falei assim, ó, pelo olhar da astrologia. Não que você não pode trabalhar com essas questões, mas na prática, ainda mais pensando em casa 10, as coisas são construídas. A gente não chega na casa 10 e resolve a casa 10 em um ano, 2 anos, 3 anos de trabalho, e não é assim que funciona. A realidade não é assim que funciona. E aí, por exemplo, eu ainda falei para ela, eu posso dar meu exemplo. Eu trabalho com astrologia desde 2014, só com astrologia. E é uma construção, e ainda é uma construção. Não é simples assim. E aí você tem uma trajetória de 30 anos no seu ramo. Você acha, assim, você acha que eu poderia, mesmo com dinheiro, começar o seu negócio agora? Ela falou assim, não.
Falei assim, então, mesmo com dinheiro eu não conseguiria fazer o seu negócio agora, o seu negócio eu não conseguiria. Porque, e aí a gente conversou e tal, e ela ainda assim falou assim, mas eu vou tentar. Eu falei, não, não tô falando que você não tem que tentar, eu tô dizendo que, né, tô te trazendo que para astrologia e tal, então Netuno, ele traz essa inspiração, na verdade, né? E aí essa coisa assim, né, de inspiração ou ilusão, né? Porque na prática, a mesma força que inspira, ela pode enganar, né? Nem tudo que emociona é Então, verdadeiro, nem tudo que parece espiritual é consciência. E aí como é que explica? E aí o legal, eu penso, né? Eu sempre falo isso, né? Mas o legal de ter astrologia é que é isso. A gente olha os eu, não é eu que vou determinar. Ah, tá. Mas eu vou olhar os aspectos. Entende? Que aí nesse caso o aspecto, Netuno está na casa 10 esse exemplo que eu dei, e fazia a quadratura com muitos pontos no mapa astral dela, eu fui trazendo, tentando traduzir, entende? O aspecto em si, ele nos, né? Claro, mesmo não tendo aspecto, na casa 10 seria, né, uma cautela, a necessidade de uma cautela. Tudo bem até aqui? Tudo certo. beleza. E aí tem essa coisa assim do discernimento, né? Discernir, né? Enfim. Que é muito a palavra de Capricórnio, né? Ou de Saturno, né? O discernimento, discernir, né? O discernimento, né? O aterramento, né? A observação emocional, né? Se questionar na prática, né? Se questionar. Enfim. E aí, vamos falar do Netuno nas casas em trânsito, para a gente ter mais, mais exemplos. Tudo bem? Então, na prática, Netuno passando pela casa um, como eu falei para vocês, quando ele começa a se aproximar da casa, ele já começa a trazer os seus efeitos para aquela determinada área. E uma outra coisa legal da gente pensar é o seguinte, assim, todos os planetas, principalmente os planetas maiores, quando chega na cúspide da casa, principalmente ele mostra para que veio, principalmente na entrada da casa. Claro, ele vai fazer todo o seu processo, né, na passagem pela casa, mas na entrada a gente sente com mais força, sim. E aí depois os aspectos que ele vai fazendo, né, com o mapa e tal, né, dependendo de como é o mapa da pessoa, tá? E aí no caso a gente já sabe, a casa um ela representa a imagem, o corpo, é o jeito que as pessoas me veem, né, como que, né, essa postura, né? E aí nesse caso a gente pode pensar o seguinte assim. A vida perde um pouco do sentido, a pessoa se engana com mais facilidade. A gente pode até pensar em doenças de difícil diagnóstico por conta do corpo. E a pessoa fica mais vulnerável à energia negativa. A gente pode pensar. Dificuldade com remédios, o próprio escapismo, a falta de percepção de si mesmo, né? Netuno passando pela casa um, né? Agora, claro. Sensibilidade, empatia, espiritualidade, percepção mais profunda. Mas, é, porque o que eu quero dizer também é que, assim, a parte elevada de Netuno vai vir depois da desilusão, né? Entende? Porque primeiro a pessoa ela vai passar por um processo para que depois ela alcance ou perceba ou entenda algo. Primeiro é sempre a inspiração, primeiro pode ser uma onda, primeiro tem para que depois tenha um processo mais sólido, né? Tudo bem? Sim. Dúvidas não? O que vocês acham? Como que vocês veem? Alguém me ajuda aí, vai? Então, você falou da questão da doença. A minha sobrinha está com trânsito de Netuno na casa um. Por quê? Ela está internada desde domingo e o médico não consegue descobrir o que ela tem. Aí hoje eu fui, olhei o trânsito dela.
e ela está justamente com ele na casa um, bem na cúspide. É isso. É isso. Está uma A dificuldade. neblina, né? O véu, né? É, Escondendo. É aí isso. eles vêm uma equipe, aí fala um médico fala uma coisa, faz um exame, enfim, o negócio está muito. É isso. É sobre isso. Sobre isso. E aí o legal é que, por exemplo, os aspectos que o Netuno faz com o mapa pode ajudar no diagnóstico. Por exemplo, às vezes faz uma quadratura, uma oposição, já faz ali, né? Porque a gente sabe, né? Quando pega a casa um, faz oposição com a casa 7, faz quadratura com a casa 4 e quadratura com a casa 10. Então, por isso que essas casas são casas determinantes, as casas angulares, né? Mas os aspectos que faz com os planetas também, né? Então, de repente, Netuno fazendo aspecto com a Vênus, um aspecto desafiador, pode ser relação com diabetes, excesso de prazeres e tal, por conta da Vênus, né? Enfim, tem questões também, né? Mas é isso, casal um bom exemplo. Casal tem muita relação com o corpo, né? Diretamente, o que nos sustenta. E aí é isso, Netuno pela casa 2 da mesma forma, a pessoa pode se perder no que realmente tem valor, confusão financeira, perda material, né? Confusão nas finanças, aí a necessidade de atenção com os negócios, percepção, claro, mais aguçada para negócios, né? Fraudes, enganos, é, pode ter um desprendimento, né? No sentido material, ou idolatrar o dinheiro de uma forma mais endeusar o dinheiro, né? Pode entrar num processo de viagem nesse sentido. E, principalmente, a casa 2 está muito ligada ao valor pessoal, né? Porque aí fala assim, ah, é dinheiro. É, mas o dinheiro, ele é consequência da nossa segurança pessoal, o nosso valor, a nossa disposição, o quanto a gente acredita. Claro, mas é isso, né? É sobre algo que a gente produz, né? Então, Netuno ali ele pode trazer essas questões. Inclusive, o Netuno na casa 2 pode trazer a baixa estima, né? Baixa autoestima, né? A pessoa, de repente, pode se sentir mais, mais sem valor, né? Eu ia achar outra palavra, mas é isso, mais sem valor mesmo. Pessoal, nesse caso. E aí, a passagem de Netuno pela casa 3 a pessoa ela pode entrar no processo assim é, de não perceber bem o jeito que ela interpreta, de se perder na interpretação, né? E aí a confusão é no sentido assim de pode ter a confusão com parentes e irmãos, parentes próximos e irmãos, né, por conta da casa 3 distanciamento ou ser enganado por parentes, né? Então sabe, a gente vai relacionando com o contexto, né? Para assim, a pessoa fala, tá, tô com trânsito de Netuno na casa 3 e tô querendo fazer uma sociedade com o meu irmão. Vou abrir aconteceu comigo, né? Vou abrir uma empresa. E aí eu falo assim, então, nada, não, né? Não conheço, né? Não conheço, né? Não é pessoal, mas o trânsito aqui ele diz que não é bom para esse tipo de empreendimento. Por quê? Porque o Netuno está passando pela casa 3 nesse exemplo, né? Então, o Netuno na casa 3 é isso. E aí, claro, a pessoa se distrai com facilidade, distrai nos estudos, né? Distrai o trânsito, também tem a relação com o trânsito, né? E aí a sugestão é cuidado com documentos, com papéis, né? Com o próprio Não, trânsito em nem me si, fale. enfim. E aí o Netuno passando pela casa 4 o que sustenta emocionalmente minha vida, né? Então o desafio é essa confusão familiar, né? A sensação de não pertencimento, né? Então pode ter complicação com patrimônio, a casa mais suscetível a energias negativas, baixa frequência,
Vazamento em casa, muito comum, né? Netuno passando pela casa 4, porque são todos símbolos, né, gente? Porque a gente tá trabalhando com astrologia, então a gente está trabalhando com uma leitura, uma linguagem que lê e que faz uma analogia, né? Então, naturalmente, as coisas não acontecem aleatoriamente. Existe uma sucessão de coisas que vem acompanhando. E aí, nesse caso, com o mapa fica mais fácil. Então, tá, Netuno passando pela casa 4, infiltração, vazamento. Mesma coisa se Plutão estiver passando pela casa 4, questões de esgoto, né? Uhum. Tem essas percepções. Claro, não tem a ver com esgoto diretamente, não é sobre o vazamento, né? O vazamento às vezes não é tão importante assim, mas é sobre perceber o movimento, né? Que pode estar indicando algo maior. É, insetos em casa, tupinha, cupim, essas coisas, né? E aí pessoas da famílias doentes também, casa 4, familiares que adoecem, Rodrigo, pode falar. eu não me lembro o ano agora, mas tinha na casa onde eu morava, tinha uma infiltração muito grande, aquela casa colada com o muro do vizinho. E aí eu fui Ah, mexer nos documentos, nas cartas, mas estava os documentos todos destruídos por uma infestação de cupim sim. concomitante à infiltração. Você está falando isso aí, pode, pode ter sido um trânsito de Plutão ou Netuno, ou Não, só não. Netuno? Esse caso é Netuno. É que Plutão, eu lembrei da questão da Netuno, né? Netuno, Plutão tem a ver com esgoto. Ah, Plutão. esgoto, tá. Então deve ter sido Netuno Netuno. com Aham. insetos e essas questões, sim. Ah, tá, tá. E muito mais porque é pela referência também de ser uma coisa silenciosa, né? Por exemplo, a gente vai perceber um cupim quando ele já tá, Silenciosa. quando ele já tá ali faz anos, né, gente? Né? Não começou ontem. Você fala assim, nossa senhora, tá Antes. uma unidade, né? Demora anos para acontecer alguma coisa, né? Anos, assim, vai anos, né? Aham, aham. Enfim, então, Netuno na casa 4, né? Sim. E Tava aí, lá assim, quietinho. distanciamento da mãe, eventualmente o pai, é, e aí também tem a questão da espiritualidade, né? Porque a casa 4 está muito relacionado à ancestralidade, ao chão que a gente pisa, né? No contexto mais profundo, né? Então, também tem essa abertura. Então, por exemplo, o Netuno está passando pela casa 4. E aí eu sempre tomo cuidado de perguntar, assim, tá, como que é para você a religiosidade? Como é que tá para você? Ah, eu tenho, não tenho. Eu falo assim, tá, de repente é legal você ter contato com a sua ancestralidade, você ter uma experiência, ter uma abertura. Se a pessoa não tem nenhuma prática, de repente, sei lá, viajar, se conectar, saber da história, perguntar, fazer uma pesquisa, como é que foi, de onde veio, qual que é a origem. Ou no sentido também religioso, né? De encontrar essa ancestralidade, de ter contato, porque também tem uma abertura ali. Netuno passando pela casa 4. Enfim. Pulei aqui, gente, o que aconteceu? Casa 5. E aí, Netuno passando pela casa 5, a questão do amor, né? A casa 5, o amor platônico, né? Confusão nos romances. Amor platônico, faz tempo que eu não falava disso. Encanta-se com pessoas estranhas também. Distanciamento ou falta de entendimento com filhos. A pessoa pode ficar mais criativa, mais inspirada. E também a questão de jogos, né? Hoje em dia tá essa questão de bets, né? Mas sempre teve essas questões, né? Antigamente tinha bingo, né? Então a pessoa pode se perder em jogos também, por conta da casa sim. Idealização nesse sentido, né? Também a música, a arte, né? E aí o Netuno passando pela casa 6, que tem a ver com a rotina, com o trabalho, né? Também tem a questão das doenças, né? Enganos, fraudes no trabalho, envolve-se em rolos, né? Confusões, doenças. Nesse caso aqui, a doença que na casa 1 tem a ver com doenças não percebidas, assim, né? Na casa 6 é doenças. Como é que chama isso, gente? Psicossomáticas.
Casa 6, doenças psicossomáticas. Essa fragilidade. E, claro, doença com difícil diagnóstico também. E pode perder o emprego, né? Por engano, sei lá, pode dar uma confusão nesse sentido também. E a Netuno na casa 7, essa, 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 essa confusão na relação, né? Naturalmente, né? Estou vendo o outro, né? Como ele é, ou é projeção minha, né? Então, a casa 7 é desentendimento no casamento. Pode, inclusive, não perceber mais o parceiro, né? Se enganar pelo sócio, né? Ou às vezes também traição, né? Essas questões de desilusões nas relações, né? Então, encantamentos, paixões súbitas, né? Umas coisas meio malucas, né? Vou exagerar aqui, mas quando teve, eu acho que foi esse ano passado, acontece umas coisas absurdas que vai pra internet, né? Que vira mídia. E aí aconteceu, acho que foi quando? Faz tempo já, mas uma mulher era casada e aí foi se relacionar com um mendigo, aí o mendigo ficou famoso. Eu falei, nossa, que coisa curiosa um negócio desse acontecer, gente. Coisa maluca. Aí eu pensei, falei assim, o Netuno tá. Eu não comentei com ninguém não, mas quando eu olhei a notícia, eu pensei, nossa, o Netuno aí, ele sambou, ele dançou, porque é Netuno do começo ao fim, que você fala assim, nossa, que história maluca, gente. Netuno na casa 7, né? A pessoa, a mulher era casada, né? Coisa, Foi coisa no Rio doida. de Janeiro isso, né? Não sei se foi no Rio, foi? Foi, foi. Tem que ser, né? Sempre é no Rio. Não, mas ficou um negócio, ficou, Tem sempre né? Essas coisas bizarras, tem que ser aqui. Ué, né, foi, Glória? foi pro Brasil inteiro, né? Foi um negócio assim, É. o mendigo ficou até famoso. Foi, nossa, o mendigo ficou E depois famoso. apareceu ele produzido e tudo. Aí rolou um papo assim, quem não pegava, ainda teve continuação da Nossa, história. quando eu olhei para nossa, Netuno, ele dançou, sambou. E nossa, eu falei, nossa, que doideira. Mas é isso, Netuno na casa 7 essas questões. Tira Essas... co- essa para eu escrever aqui, onde está escrito luz, que está tampando aí, ó. Ah, tá, desculpa. Show. Aí vínculos espirituais, empatia, né? Compaixão nas relações, né? Enfim, casa 7, né? Uhum. E aí Netuno passando pela casa 8 e aí porque a casa 8 é muito essa questão mais íntima, né? Sobre nós, claro, também tem uma relação com o dinheiro do outro e tal, mas primeiramente é essa confusão sobre as nossas questões. Se a gente for pensar nesse contexto mais profundo, pode ter confusão com pensões, com benefícios, com essas questões, esses dinheiros nesse sentido. Netuno passando pela casa 8 e fantasia sexual, fantasia na intimidade, então essas questões, ou fragilidade, né? Decepções espirituais profundas, né? Ou transformações, aberturas nesse contexto. Agora o Netuno passando pela casa 9, no que realmente eu acredito, né? Porque a casa 9 é isso, né? A casa é, de acreditar, de fé, de ideal, mesmo quando a pessoa não tem uma. A gente sabe disso, né? Mesmo quando a pessoa não tem uma espiritualidade, ela tem um estudo, tem uma filosofia, tem algo que norteia ela, uma filosofia de vida. E nesse caso, o Netuno ele traz, inclusive, uma abertura para uma expansão, mas primeiro a questão da desilusão para que a pessoa busque, né? Algo maior, né? Viagens, né? Inclusive, a gente pode até pensar, eu não sei se diretamente, eu não tive essa experiência atendendo, não, mas viagens, né, que atravessam oceanos, né, por conta de Netuno, isso diz nos livros, né, eu já achei meio exagero, assim, foi assim, aí já não sei diretamente, né, relacionar assim, mas
viagens longas, né? No sentido assim de sonhos, ideais, né? Essas coisas assim, bem sonhos antigos. De repente, assim, eu atendi uma moça e falei assim, nossa, sempre tive o sonho de ir pro Egito, conhecer e tal. Então, Netuno passando pela Casa Nova, essa oportunidade, assim, sabe? De uma viagem inspiradora, na verdade. E aí, se estiver fazendo faculdade, pode Mas parar, né? Perder a força, se perder ali, né? Você ia falar alguma quando coisa, você Val? fala em viagem, você diz nada concreto, é o desejo da pessoa idealizando uma viagem, não é isso? Mas também pode ter viagens, né? Ah, tá. Pode, né? Pode Entendi. ter concretizar. Não é nem que concretizar não é uma boa palavra para Netuno, né? Mas essa coisa de inspiração, de sonho, Entendi. é, de repente uma viagem para Disney, essas coisas assim, mas viagens mais. Claro, viagens sempre são deslumbrantes, né? Mas viagens mais inspiradoras, né? Sabe? Que Sei. tem essa ligação, porque é diferente, assim, eu fiz uma viagem para trabalho, é mais uma questão ligada a Saturno. Ah, fiz uma viagem inesperada, de repente surgiu a oportunidade e tal, mais ligada a Urano. Ah, fiz uma viagem que foi, nossa, foi transformadora, me virou do avesso, tive perdas, mas foi realmente uma virada de chave e tal, foi uma Plutão. Agora fiz uma viagem assim, falei, nossa, eu fui aí nas Índias, eu fui lá para, sei lá para onde. Caminho de Santiago, fui, sabe, assim, essas coisas assim, né? Fui subir um monte, eu atendi um rapaz, ele falou assim, eu escalei lá e tive contato com, falei, não, eu não falei nada, mas eu pensei, falei, gente, eu não iria não subir um negócio, passar um Essa frio, casa de enorme. Netuno, essa casa de Netuno lembra um filme, Mudança de Hábito, Casa Nova. É, Isso eu já lembro me. que eu atendi o rapaz falou, eu subi lá eu falei, nossa, quantas horas? Ele falou, mais de 6 horas lá, um frio, sem ar, sem oxigênio, tem gente que morreu. Eu fiquei pensando, gente, por que a pessoa, que casco que a pessoa faz isso, né? Enfim. Eu lembro que foi marcado quando eu atendi, eu fiquei pensando, eu não iria, não. Não iria, não. É igual aqui no Rio, o pessoal que vem de fora quer visitar as comunidades no meio dos traficantes. Aí fica todo mundo preso porque os traficantes estão agindo. Gente, tanto lugar para ir, o povo quer ver isso. Mas esse tipo de turismo eu acho meio perverso. Eu acho meio. Mas existe muito aqui, Vidigal, assim, o pessoal todo vem de fora para isso, é. Não, Quer eu curtir. sei, mas eu acho meio perverso, assim. Eu acho de um mau gosto, assim, de uma coisa assim. Mas não é Netuno também, não? É, mas eu acho assim meio perverso, eu acho. Eu falei, Muita nossa, coisa. A Glória está com o telefone desligado. com o microfone, né? Ela tá falando. Agora caiu. Seria o Netuno, ele seria tipo o Mágico de Oz ou aqueles outros mágicos. Daí cria uma ilusão. É isso. Exatamente isso, né? Tudo tem essa relação, assim. Ô, Glória, a gente não te ouviu, não, viu, Glória? Seu microfone tá desligado. É. Não sei se você tá ouvindo a gente. Mas é isso, Netuno, casa 9, né? Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Ah, a pessoa também pode mudar de religião, Uhum. né? Eu acho que eu falei disso já. Inclusive a transgressão de leis, né? A Casa 9 também está relacionada a leis, né? A processo nesse sentido. Enfim. E aí é isso, a Netuno casa 10. Eu já dei o exemplo da moça que eu atendi, né? Mudança de carreira, trabalho, né? O que sustenta a minha direção no mundo, né? Confusão profissional, perda de rumo na imagem pública, né? Carreira artística, espiritualização nesse contexto, né? Casa 10, fofoca, fraude, calúnias, distanciamento físico ou psicológico do pai, sem rumo na carreira, essas questões, né? E aí, casa 11,
com quem estou caminhando, né? O lance do pertencimento. Ah, você tá ouvindo, Glória? Que bom, porque a gente não tá te ouvindo, não, viu? Vamos pelo chat. Quando quiser falar alguma coisa, vai ter que escrever. Será que dá tempo de escrever? Não. Enfim, Netuno passando pela casa 11, amigos falsos, né? Pode ter desilusão com amigos, né? Amigos mais espiritualizados ou a busca por pertencimento em questões mais espiritualizadas, né? Casa 11. E depois, Netuno passando pela casa 12, né? Que é justamente a casa onde ele rege, né? Aí tem a ver com o inconsciente, né? Então a pessoa pode inventar coisas, inimigos ou amigos imaginários, né? Casa 12, né? E pode ter uma questão mais persecutória, né, inclusive, né? É, e a pessoa pode se espiritualizar mais, querer ajudar, ficar como é que chama? Mais compaixão, né? Mais aberta a trabalhos sociais, inclusive, né? Tudo bem até aqui, não? Netuno passando pelas casas. Eu acho que de falar assim não é tão difícil que nem viver, não. Uhum. É o Essa legal, casa, pode essa falar. casa doce para as crianças seria como se fosse o amigo imaginário, se fosse algumas doenças que dão assim, a criança conversa sozinha, não, é amigo imaginário dela. Mas tem adulto que tem amigo imaginário, viu, mano? Tem adulto que tem, viu? Tem bastante, aliás. Eu conheço bastante. Aí põe o nome de entidade, põe o nome de não sei o que, faz isso aí. Não sei não, isso aí deve ser. Ah, é. Mas é isso, sim. Casa 12 tem a ver com sonho, com inconsciente, com a imaginação, com a compaixão e com essa conversa interior, né? Ou amigos imaginários, né? Ou essas aberturas também, né? E a Netuno passando por ele potencializa mais sonhos, né? Mais percepções, inclusive, né? Mais abertura, né? Psíquica, a gente pode pensar. Então, tudo bem até aqui? E aí, os aspectos, né? Aí a gente vai pensar, como eu já tinha trazido, os aspectos harmônicos e os aspectos desarmônicos, né? Porque é isso, assim, como eu sempre trago para vocês, a gente precisa unir as questões, né? Falar assim, tá entrando na casa, qual casa? Casa tal, ok. Tá fazendo algum aspecto? Que às vezes não é sempre que ele tá fazendo aspecto, Uhum. mas às vezes ele tá. E aí isso vai trazendo pra gente mais ferramentas para interpretar, né? Que ele vai afetar uma casa diretamente, né? Você tá entrando na casa 2. Ah, tá vendo uma quadratura com sol. Que nem, por exemplo, tem uma moça que eu acompanho ela, e Netuno tá passando pela casa 2 dela, e ela tem Netuno de casa 11 no mapa, e ela tá numa fase da vida onde o Netuno faz quadratura com o próprio Netuno dela, que é ali por volta dos 40 anos também. E aí, nesse caso, passando pela casa 2 mexendo com a questão dos valores, das finanças, da segurança dela, e isso diretamente ligado à desilusão dela com os amigos. E aí é muito legal, assim, porque pra mim é muito, pra gente, né, é muito natural, assim, falar assim, ó, cuidado nesse período, que você pode ter decepção com os amigos e tal, pode ser uma coisa desagradável, cuidado com a questão de investimento, finanças, essas coisas e tal, enfim, tudo certo. Falei assim, ela falou, por quê? Eu ainda expliquei pra ela. E ela mora nos Estados Unidos. Ela é aqui, ela é brasileira. E aí ela recebeu uns amigos lá. Na verdade, assim, ficou uma coisa estranha que ela ficou com raiva dela mesma e também dos amigos. Porque ela não conseguiu se colocar. Os amigos se convidaram para casa dela, foram de surpresa, ficaram lá.
ela falou pra mim, ela brincou assim: Você acredita que ficaram aqui 15 dias? Quem se hospeda na casa de alguém por 15 dias? Eu, meu marido, tenho filhos e tal. E eram muitos amigos, muito amigos, né, de infância, então toda uma história e tal. E ela se decepcionou muito, e ela não foi uma coisa assim que foi tão netuniana, que foi um negócio assim que aconteceu quando viu, quando foi, não sei. E a filha do casal também, uma mimada, enfim, foi um horror. Ela ficou. E na prática, claro, os amigos eu ainda brinquei com ela, assim, brinquei não, né? Falei pra ela, falei assim, ó. Ok, tudo certo, né? Eu ainda brinquei com ela, assim, eu tô com vontade de juntar com você e falar mal dos seus amigos. Porque ela falou tanto mal deles que eu falei assim, vou juntar com você e falar mal dele também, né? Aí ela deu risada, eu falei assim, não, mas vamos voltar pra cá. Porque na prática, o amigo, nesse caso, é um símbolo para ela ajustar a expectativa que ela tem com as pessoas, que ela percebeu o grau de inocência e através dessa desilusão ela conseguir estabelecer e se policiar para colocar um limite. E também buscar amigos, e inclusive ao mesmo tempo ela foi para um retiro, fez uma prática espiritual, conheceu um pessoal muito legal e tal, então teve todo um movimento acontecendo ao mesmo tempo, né? O Netuno fazendo esse aspecto aí, passando pela casa 2 dela, inclusive. Mas enfim, só para a gente ter um exemplo assim, tudo bem? Me fiz entender? Então é isso. E aí aqui, pensando nos aspectos, o Netuno fazendo aspecto com o Sol. Na prática, a gente já sabe, né? O Sol ele tem a ver com o lance da personalidade. Então, nesse caso, o Netuno ele vai trazer essa coisa, quem sou eu, né? Além da minha Uhum. persona. Se a gente for pensar em aspectos harmônicos, a pessoa fica mais espiritualizada, mais inspirada, mais criativa, mais maleável, mais suscetível. Agora, se for aspectos desarmônicos, a gente pode pensar na perda de direção, confusão pessoal, ilusão sobre si mesmo, né? Erros, né? E aí, é claro, a gente vai complementar, né? Fala, qual casa que tá esse sol, né? Claro, personalidade, mas qual casa, né? E rege qual casa, né? Para onde está o leão no mapa? Então, essas questões relacionadas, mas na prática é isso. O Netuno e Lua é um negócio, né? Porque a Lua já é essa coisa do campo astral, né? Dessa parte mais subjetiva. É, E aí a pessoa, se for pensar no aspecto harmônico, imaginação, compreensão, perdão, a pessoa fica mais receptiva, tem essa coisa assim de estar mais aberta, né? A tratar, a lidar com as questões emocionais. Se for aspecto desafiador, a pessoa fica mais impressionável. Impressionável existe? Existe. A palavra existe, sim. Fica mais impressionável, né? Fica mais suscetível a se impressionar na prática. É, Enganos, intrigas, descrédito, e aí medicamentos, essas questões, né? E aí, claro, de novo, né? Qual casa que tá, qual casa que rege. E aí pode também afetar as outras relações diretamente, porque a Lua ela tem esse impacto, né, de onde eu me sinto confortável, como é que eu percebo as pessoas. Então, ou às vezes querer ajudar, entrar num balaio de gato, né? Como quem diz, né? Pôr a mão em cumbuca, né? Sei lá. Essas são gírias minhas, né? Tipo, só força de expressão. É para dizer assim, às vezes a pessoa fica tão inspirada e é um aspecto desafiador, a pessoa entra ajudar o amigo, vou ajudar, porque a pessoa está precisando. E aí sim, sabe aquela coisa, sempre, porque eu já tive um atendimento, onde a pessoa entrou no lance, que ela foi ajudar a pessoa que estava passando por um negócio e ela estava tão assim para ajudar. Mas foi um balaio de gato que ela se enfiou, que foi assim, nossa senhora, você se enfiou num balaio de gato, gente. Que nem dizia minha mãe, foi, nossa senhora, gente. Que é essa inspiração, sabe? A pessoa é levada e a pessoa não percebe. Emocionalmente levada. Uma desilusão.
Enfim, ao Netuno com Mercúrio, o que o pensamento, o que é pensamento e o que é fantasia, né? Se for harmônico com Mercúrio, é, a pessoa fica mais poética, inclusive, né? No sentido assim de escrita, mais artística, mais musical, estudos espirituais pode abrir também. Agora, se for desafiador, a pessoa ela perde um pouco a concentração, um pouco não, né? Pode perder bastante. E aí, distração, enganos, né? Comércio ilícito, né? Chantagens, mentira, né? Netuno, a pessoa pode, ficar mais difícil, vai ficar mais difícil de lidar com a verdade, né, gente? Mercúrio, né? É, é, E é isso. E aí, Netuno, Vênus e Marte, né? Se a gente for pensar, né, o que eu idealizo no amor, né, ou na ação, né? Tentar separar. Vamos pensar só na Vênus, né? Se for harmônico com a Vênus, amores platônicos, romances, né? Imaginação, sensibilidade artística, sensação agradáveis, né? Refinamento. Se for agradável com a Vênus, né? Agora, se for desafiador com a Vênus, essas paixões, né, no sentido de desilusão, de desestabilizar muita pessoa, luxúria, depravação, a pessoa fica mais com libido mais alto, né? Fica mais luxúria, né? No sentido assim de perversão moral, né? No sentido da pessoa se expor e tal e acabar entrando numas paradas assim meio, você fala, nossa senhora, velho. Eu atendi um rapaz que ele entrou numa que aí uma mulher pegou uma traição, foi um negócio tão feio, os filhos ficou sabendo, foi um negócio assim, foi, nossa, gente. Sabe que eu fiquei com vergonha alheia, falei, nossa, gente, que coisa. Ai, gente, palhaçada, foi um negócio feio. E aí o Netuno fazendo aspecto com a Vênus, que aí entrou se apaixonou, falei, nossa, que horrível, falei, nossa. Enfim. E aí Vênus, essas questões. E o legal é a gente poder antes, né? Alertar, né? Não sei se adianta muito com o Netuno, mas eu acho que sim. Se a gente pode antes, né? Falar assim, ó, porque às vezes a pessoa fica com dúvida, tá percebendo, tá vendo, fala assim, se você puder falar, ó, dependendo, se a pessoa tiver uma. Porque tem gente que não tem escuta, né? A gente sabe disso, né? Tem gente que não tem escuta nenhuma, né? Tem gente que é zero escuta. Inclusive, eu tava acompanhando uma moça, esses dias, falei assim, não dá, porque não, a gente não tô conseguindo, não tem escuta, gente. Vou ficar. Me sinto mal, gente. A pessoa tá pagando e não tá. Eu falei, não, gente, isso aqui não. Ficar fingindo que eu tô atendendo, não fico, não, me faz mal. Enfim, tem se o gente. Sagitário fica ativado. Eu fico incomodado. Enfim, então, com a Vênus, essas questões. E aí, com Marte, se for aspecto positivo, também a questão do romantismo, mas mais no sentido da iniciação, né, dessa busca, a questão da arte, das questões espirituais. E se for também ações. Como é que chama isso, gente? Abnegadas. Ações abnegadas. Ações, porque é isso, né? O Marte, nesse sentido da disposição e uma disposição é, altruísmo, não. Abnegado E mesmo, assim. Altruísmo, na abnegação, né? Essas aquele questões. cara que cai dentro de uma inundação e salva o cachorrinho É sem pensar isso, na. é isso, é isso. Marte e Netuno. Esse é um ótimo exemplo. Ou então, sabe que eu tava lembrando esses dias? O Bocardi, né? O que eu lembro, esse maluco. Mas pensando em Netuno. O Bocardi, que é o repórter da Globo lá, que saiu da Globo esses dias, ficou muito tempo na Globo lá e tal. Eu lembro quando ele era repórter de rua e ele fez uma reportagem
e ele fez uma reportagem de enchente em São Paulo e ele mergulhou na enchente para fazer a reportagem. Ele correu risco de vida e tal. Foi um negócio assim, foi uma reportagem que ganhou até prêmio. Depois disso que ele virou âncora do jornal. E aí tinha um aspecto desse, né? A pessoa ter esse grau de entrega, né? O Sim. Marte devia estar relacionado à casa 10 dele, né? Facilitar. Enfim, então, essas questões Agora, com Vênus aí, também tem a questão financeira, né? Que você, também, Ó, né? também, Tá. também, perda. também. Perdas, né? Enganos. Total. Total. Uhum. É, porque também a pessoa vai estar. Porque, por exemplo, é quem está relacionando a paixão nesse. Porque é isso, né? A Vênus está falando de paixões. E ela também tem a ver com a questão de finanças, porque também são paixões, né, gente? É o que a gente Sim. gosta, é o que a gente se desprende, é o que a gente. É isso. Assim, como é que eu gasto dinheiro? É aquilo que precisa chamar minha atenção, né? Se não chamar minha atenção, se não tiver uma paixão, não. Entende? Mesmo para conquistar dinheiro também. Como é que eu ganho dinheiro? Precisa ter uma certa empatia, né? Precisa ter uma certa simpatia, precisa ter uma certa, né, uma troca, né? Então, por isso que a venda está relacionada a dinheiro. Nesse caso, sim. De repente, a pessoa se ilude, quer comprar um negócio, sei lá. Ou então, não é nem muito longe hoje, né? Shopee, Mercado Livre, enche o carrinho, vai uma madrugada uma madrugada de Vênus mal aspectada, a pessoa enche o carrinho. Enche o carrinho e depois vê como é que fica no cartão. é, Depois chega a fatura. Meu Deus, eu estava sonhando. como é que estão falando no jornal? Depois vai pro desenrola, que tá de Meu, novo, né? Desenrola 3.0 desenrola do governo. Enfim, essas questões. Netuno, Júpiter, Netuno, Saturno, né? Onde o sonho encontra o limite, né? Onde o sonho encontra a expansão. Eu tive uma experiência com Netuno e Júpiter, uma quadratura. Netuno fazendo quadratura com o meu Júpiter. E eu olhei o trânsito e falei assim, entendi. E eu tive a experiência com ayahuasca. A primeira experiência que eu tive com ayahuasca foi no trânsito Netuno-Júpiter. E para mim ficou muito nítido assim, que eu falei assim, é isso aqui, entendi. Que vamos colocar assim, o exagero da expansão, né? Falei assim, porque exagero. Falei assim, nossa, agora você se levantar a mão, Deus puxa, né? Falei, agora você volta nunca mais. Nunca mais você volta, agora você. quem Agora segura Sagitariano essa mão? Agora eu quero saber quem segura. Saturno. Volta, seu filho da agora o mãe. Sagitariano foi longe demais, né? Foi justamente um trânsito Netuno-Júpiter. Soltou o freio do cavalo. Eu lembro que eu tava olhando o mapa e falei assim, que trânsito é esse? Quando eu vi, me deparei com a situação dessa. Falei, nossa, e é isso, foi tá bom, né? Onde é que estava Bernardo, essa criatura? Como que é, Glória? Onde é que estava Saturno, gente? Nossa, Saturno, ele saiu correndo, fechou o olho e falou, nossa, Depois eu acerto as contas com ele. foi um negócio, assim, e foi tão, eu já tava, não faz tanto tempo não, mas eu fiquei meio, Foi tão doido. tão doido o negócio até a astrologia, eu falei assim, nossa, agora zero, você não sabe mais nada na Zerei, zerei o você game. não sabe mais nada na vida. Eu falei, nossa, eu não sei mais nada na vida. Mas, nossa, agora tudo que você achou que Opa, sabia pode jogar fora. Eu falei, agora você não sabe mais nada na vida. rasga. Foi, foi um negócio. Eu lembrei, ficou marcado. Eu falei assim, nossa, Netuno e Júpiter. Eu falei, gente, perigoso, é perigoso. Isso Criar meu mapa. Enfim, então, mas se for um aspecto harmônico, né, na prática, claro, porque na prática, o que eu também preciso dizer para você é assim, o aspecto desarmônico, a gente já sabe disso, ele não é o contrário. Ele é Hum, quando aquele aspecto, aquela dignidade passa dos limites, pode passar dos limites e pelo excesso ela trazer um prejuízo.
né? Nesse exemplo que eu estou dando, que é uma quadratura, houve a expansão espiritual? Houve. Mas passou, né? Foi assim, foi muito. Podia não voltar, podia o risco que tem, é um negócio, nossa senhora, isso é, né? O exagero, entende? Então, essa questão. Então, Netuno e Júpiter, se for harmônico, inspiração, sonho, fantasia, viagens mentais e astrais, filantropia, expansão de consciência e a própria peregrinação, né? Também pela expansão de consciência, Netuno e Júpiter. Um caminho de Santiago, né? Não precisa nem ser, né? Não precisa nem ser um ritual desse xamânico, né? Caminho de Santiago, né? Enfim. Agora, se for desarmônico com Júpiter, hipocrisia, erros judiciais, decepções com planos e sonhos, inclusive com finanças, sonhos falsos de expansão. Então, é a questão do exagero, né? O Saturno, a gente está vendo agora, teve conjunção, né? Saturno e Netuno, tá muito recente. Mas se for harmônico, idealismo construtivo, realização de resolução, né? De problemas, através da intuição, uma imaginação mais realista, sublimação, né? Uma boa palavra, né? Para sublimar o sonho, né? Sublimar o sonho. Saturno e Netuno, né? Agora, se for desarmônico com Saturno, quadratura ou oposição, desilusão profissional, problemas de infiltração, inclusive. Se for pensar no contexto físico, reumatismo. O reumatismo por conta de que o Saturno ele rege os ossos, né? Uhum. Então, nesse caso, essas questões. Artrite, né? Negligência com a responsabilidade na prática, né? Enfim. E aí depois, é, primeiro com Urano, né? Eu coloquei aqui junto porque já não estava conseguindo fazer mais slide. Mas vamos separar aqui, né? Urano, Plutão, o ascendente e o meio do céu, os aspectos, né? Com Urano, se for desafiador, se for, quer dizer, vamos começar primeiro pelos harmônicos, né? Se for harmônico, ele favorece as faculdades psíquicas, intuição, inspiração, visão além do alcance, né? Então tem uma abertura espiritual, né? Psíquica, né? Insights, né? Agora, se for desafiador com Urano, agitação psíquica, desequilíbrio, né? Das faculdades, né? Agora, com Plutão, eu coloquei assim, né? Transformação espiritual coletiva, né? Pelo grau de. Porque aí, nesse caso, são aspectos geracionais, né? Uhum. Netuno e Urano. É, mas se a gente for pensar no mapa astral da pessoa, com Plutão tem um lance assim de harmônico, né? Estimula a sublimação e o poder da transformação de uma sociedade, né? Agora, se for desarmônico, dificuldade de lidar com o poder, né? Diluição do poder, né? Agora tem uma outra coisa que eu não coloquei aqui, que a gente está falando também dos ciclos, né? Então, o ciclo de Netuno, que tem um tempo certo, né? Do sextil e do trígono, do Netuno com o próprio Netuno, e da oposição e da quadratura, do Netuno com o próprio Netuno, que são ciclos, né? Que a gente falou da mesma forma com Urano, e aí nesse caso, você pode pensar o seguinte, assim, claro, ninguém vai chegar, pelo menos a gente não tem a, a um retorno de Netuno, né? Que dá 165 anos, né? Então a gente não chega nisso, mas até uma oposição a gente chega, né? Uma quadratura e uma oposição, né? Então a quadratura ela é ali por volta dos 40 anos, né? E nesse caso, é isso assim. Então, está muito relacionado à crise também dos 40 anos. Eu acho que ele, com Netuno é 42 anos. É,
Então é muito ligado assim, a essa coisa assim de falta de percepção, falta de perspectiva, de repente uma grande decepção com a vida no geral, uma crise, né, existencial, né? Mas aí não entendi. É 40 a 42, é isso? A primeira Isso, quadratura? isso. Tá. Aí depois vem nos 80 anos, a segunda É, vamos posição, no caso. é que eu tava pensando na parte filosófica e aí me confundi também com a parte técnica. Vamos para a parte técnica. O Uhum, retorno de Netuno é 165 anos, uhum, ok? Certo. Então, a gente não vai viver uma conjunção, né? certo. Mas a gente pode pensar que aos 14 anos a gente tem uma primeira quadratura. Então essa fase ela é mais sensível no sentido emocional, desejo, pertencimento, idealização. Os 14 anos da coisa da. Inclusive, ó que, a astrologia é um negócio, né, gente? A gente pode pensar na puberdade, né? A própria puberdade, né? Uma confusão, né? Nesse sentido da sensibilidade, os hormônios, né? A Uhum. mudança, a distorção, né? A voz, né? Meu filho, a voz fica fina, engrossa a voz aí, você tá falando igual um negócio meio estranho, né? 14 anos, né? É essa a quadratura crescente. Depois a gente tem o sexto, que é ali por volta dos entre os 27 e 29 anos. E aí muitas pessoas começam a questionar os sonhos antigos, a perceber o que realmente faz sentido e tal. Claro, intercala, né, com outros trânsitos, né, nesse caso com o retorno de Saturno. E aí a primeira quadratura, como eu disse, é dos entre os 40 e 42 anos. Quadratura de Netuno com Netuno. E aí é uma das fases mais importantes da vida, né, na verdade. Porque é comum existir a crise de sentido, essa coisa assim, né? De mudança mudanças internas profundas, sensação de vazio ou necessidade de reencontrar o propósito, né? É, muitas pessoas percebem que o que viveu foi uma ilusão, enfim, depende da posição no mapa, a importância do Netuno, os aspectos que ele faz no mapa, a evidência do Netuno no mapa astral da pessoa. E depois, entre os 54 e 56 anos, o trígono. E aí, o momento de maior maturidade simbólica, a pessoa tende a compreender melhor sua própria sensibilidade, aceitar as partes mais profundas de si mesma e tal, ali por volta dos 54 aos 56 anos. E aí, a oposição, ela acontece entre os 82 e 84 anos. Que aí, nesse caso, quando a pessoa está lúcida, né? Uma revisão existencial, né? Como é uma oposição, então é muito comum. Eu não sei como é que tá hoje, assim, que eu não estou acompanhando mais. Antigamente eu acompanhava mais essas questões de estatísticas psiquiátricas e tal, né? Mas aqui tem essa questão da pessoa também se perder, né? 84, né? A pessoa começa a esquecer. Hoje está muito comum a questão da demência, Idade, a demência, né? o Alzheimer, né? Então tem essa oposição de Netuno, né? Que tem essa relação também da pessoa perder a memória, enfim, né? Um aspecto desafiador, né? Ter uma revisão existencial, né? Mas eu acho, inclusive eu estava conversando com um tio meu que tá bem doente, tá velhinho, né? Eu fui lá ver ele, fui com meu filho lá, fui de moto, falei, vamos ver o tio. Aí eu peguei ele e fui lá. E aí eu falei, aí ele tá reclamando dos negócios que ele tem. Eu falei, ô tio, ficar velho é triste, né, tio? Aí ele virou pra mim assim, ele tem essas gírias antigas, né? Ele falou, ô, bicho, puta sacanagem, bicho. Eu dei risada com ele. Ele falou, foi tão espontâneo que eu falei assim, ô tio, porra, ficar velho é um negócio, né, Não, tio? não é justo. Ele virou pra mim e falou assim, ô bicho, puta sacanagem, bicho. A gente deu risada, João. Ah, enfim, tudo bem? Trânsito de Netuno, Uhum. Beleza, as questões mais técnicas, né? muito bem entendido.
E aí de Plutão eu já falei. E aí depois, para finalizar, o aspecto de Netuno com ascendente. A gente já falou, só para porque eu acabei escrevendo aqui, mas o ascendente é a casa um, né, gente? Sim. Uhum, Ascendente é casa um. Já falou, foi a primeira casa ali. Agora, depois, com a casa 10 eu também dei um exemplo, lá na casa 10 no meio do céu. Eu só coloquei aqui porque são ângulos, né? Então, o que eu quis dizer aqui, repetindo a casa um e a casa 10 é que são ângulos que mudam o uhum. sentido da vida, né? Casa 10, né? Então, de repente, a pessoa vai mudar a profissão, vai mudar o jeito que ela quer envelhecer, né? Ah, eu não quero mais ter essa profissão e tal. Então, o meio do céu não é só a questão do trabalho, né? Enfim. E aí, aqui eu tentei sintetizar, né? No sentido assim, o aprendizado de Netuno é isso, assim, eu brinco, eu já lido assim com a vida, né? É porque eu tenho ascendente em peixes também, né? Eu sempre falo assim, dois e dois não é quatro, Sim. né? É isso, nem tudo pode ser controlado pela lógica, né? Então essa coisa assim da sensibilidade sem discernimento vira ilusão. Mas o desafio de navegar com Netuno, né? É essa sensibilidade sem se perder, né? Espiritualidade sem fuga, né? Imaginação sem alienação, né? Então, e que eu falando disso, porque eu também estou nessa fase, eu acho, mas o ser humano é um negócio, né, gente? Vamos falar a verdade, o ser humano é um negócio, né, gente? Nessas questões de ilusão, espiritualidade, essas confusão, o que as pessoas acreditam, e quando acreditam, você fala assim, eu não acredito num negócio desse, não, gente. A gente tá, tá discutindo isso aqui, fala, não, não é possível, por que a gente tá discutindo um negócio desse, né? Embora que a gente tá nessa coisa assim dessa dualidade, direita, esquerda, é um povo que aparece e fala assim, gente, não é, você Muita pensa doideira, aí, né? não é uma coisa maluca, você pensa isso aí, eu sempre andei de celular. Outro dia eu brinquei, eu já peguei elevador com você sozinho, velho. Se eu soubesse, eu pensava isso aí, eu não pegava mais, porque não é possível. Eu ia no próximo, né? Não, e Mas, quando você entra num Uber e ele Não, tem uma abertura para isso. Cara, isso pô, eu mesmo. outro dia eu não gosto de ser grossa, eu tive que ser grossa. Eu falei, eu não quero falar sobre isso. Só porque houve uma frase sobre o meu bairro, aí vai vir eleição. Aí o cara virou e falou assim: e se o Lula ganhar, vai piorar. Aí eu falei, eu não quero falar sobre isso. Pelo amor de Ah, Deus. E ele insistiu. Eu falei, o senhor quer que eu desça do carro? Vai encerrar a corrida? Aí ele pediu desculpa, gente. Eu é só quero é, pegar o Uber. eu é quero isso. chegar em casa, o meu Não, e objetivo hoje, né, é que a gente está vivendo esse trânsito, né? Netuno e Saturno tá umas coisas mais evidentes. Mas o senhor Trump, gente, fala assim, gente, isso aí tá. pelo amor de Deus, gente. Trump, ele tá falando, nossa senhora. Eu tava pensando outro dia, falei assim, o que a gente podia fazer? Parar o mundo. Para o mundo que a gente quer que o Trump desça. E para que ele vai Desce. descer. Se Né? ele não descer, a gente Mas vamos parar chuta. o mundo que ele vai Chuta. descer. Olha o meu Marte ativado. Se ele não descer, a gente chuta. Com a internet hoje dá para fazer isso, né? Para a economia, vamos parar o mundo. Senhor Trump desce, o outro lado da Rússia Desce, aproveita também, desce também. O outro lado desce. também desce. Quem quiser descer mais, desce, porque É. tá. Hoje, tá muita doideira, né? Porque é uns negócios. E aí, essa questão de Netuno, né? Aham. Que é mas qual coisa, as notícias malucas, né? O, o Estreito lá tava barrado, porque o outro lá não deixa passar por causa da guerra e tal. Aí resolve, discute, aí o Trump fala assim: não, agora eu vou mandar bloquear o Estreito. Eu falei assim: mas não já estava bloqueado? Ou agora o Trump vai mandar bloquear? Eu falei: E a entendi, última palavra? E a última palavra tem que ser de quem? entendi. Já estava bloqueado. Eu falei: não, mas agora quem está bloqueando é a gente. Pois é, Parabéns. Os dois. parabéns. E as fraldas todas sujas. Poxa, brincadeira. E aí só estou dizendo isso que assim, o Netuno, ele rege esse mar, né? Essa navegação, essa doideira, né? Essas ilusões, né?
Agora, dentro também do processo espiritual, tem a dissolução, né? Que é a questão do idealismo. Vamos pensar no contexto pessoal? Todos nós precisamos fugir da realidade de alguma forma, né? A realidade ela é densa, né? Então, é isso, assim, né? Ninguém vive a seco, né? Então, tem essas questões. Mas tem uma questão do livro do Jung, conexões, sonhos, né? Conexões e sonhos do Jung. E aí teve uma fase da vida que o Jung ele começou a ter experiências transcendentais, de sonhos, de percepções e tal, e ele relata nesse livro. E é um livro muito legal, só que difícil de ler porque ele dá umas viajadas às vezes, que aí ninguém sabe se ele está contando uma história ou se ele está relatando é um negócio. O Só que ele fala Netuno assim, tomou a cabeça dele de vez. é, só que ele fala assim, e também o livro vermelho. O livro vermelho também é muito legal, li muitas vezes. Só que ele fala assim, eu só consegui voltar dessas aberturas porque eu tinha muito certo quem eu era, a posição que eu tinha e qual parte da sociedade era minha responsabilidade. Porque nesse sentido, é legal a gente trocar sobre isso, Saturno. É isso, Saturno. Então, não dá para alcançar Netuno sem passar pelos portões de Saturno. Que aí, no caso, o que eu estou dizendo fala assim, tá, dá conta da realidade, né, gente? Da minha realidade, das minhas questões, no sentido assim, de pagar conta, responsabilidade, é, me sustentar, me bancar. Então, a estrutura material, para que a partir daí, porque Eu posso senão sonhar. vira, senão senão vira um hippie, né? Vira uma doideira, vira um negócio, porque não tem sustentação, né? Sim. Entende? Então, tem essas questões. Então, de qualquer forma, e outra, né? O professor meu, ele falava para você assim, tá ok, você tá vendo, você foi, você não sei o que e tal, mas você sabe quem é você? Você sabe qual a sua responsabilidade, qual que é a sua parte? Porque é sobre isso, né? Entende? Então, o que nos sustenta, né? Estamos encarnados, né? É isso, estamos encarnados, ok. Né? Então, o remédio para o Netuno é voltar algumas casas. Né? Tá, volta lá para Saturno primeiro, depois nós. Porque o que eu penso também, e é uma crítica que eu faço, inclusive com as pessoas que eu conduzo aqui, né, nos contextos mais específicos, no sentido espiritual, falo assim, tá, o termômetro dar conta da vida, gente. Uai, se você não consegue dar conta da sua própria vida, são as questões lá do seu quarto primeiro. Arrumar o guarda-roupinha, arruma lá o guarda-roupinha, sua responsabilidadezinha, sua casa, sua parte. É, e aí, outro dia eu tava atendendo a minha, que minha mãe é doida. Eu falei assim, não, peraí. E aí eu fui conversar com ela, a mãe banca, a mãe paga. 35 anos sustentada pela mãe. Não Doida. trabalha. É revoltada. Eu falei assim, não, pá. Não, me ajuda aí, gente. Me ajuda. Eu falei, primeira coisa, não fale mais mal da sua mãe perto de mim, por favor. Ela falou, mas como é que conhece ela? Eu falei, não, não conheço, mas você ainda está sendo bancada por ela. Então, quer dizer, a doida da Menos. história aqui não é ela, né? Porque, porra, ela ficou chateada comigo. Eu falei, gente, porque, né? Ainda fala, que a mãe é doida. Eu falei, no trabalho, 35 anos, tá sugando. E ainda acha que a mãe tem obrigação de pagar. E. Ah, Vai para o Estreito de Hormuz. não, é porque eu tô buscando uma espiritualidade. Eu falei, não, então, a espiritualidade começa. É, Eu vou falando mal da sua mãe, primeiro, porque sua mãe é sagrada, e além de tudo, Eu ia falar uma besteira. fala agora. Essa espiritualidade tem nome, é obsessor. encarnado, né? Obsessor encarnado, né? Não, mas às vezes nasce uns desses mesmo. Pior, Oh, que diga, nasce uns desses mesmo. Você fala assim, nossa Senhora. Mônica está se acabando de rir aí. Enfim, só mais Netuno. Netuno, essas questões.
Inclusive Pô, essas distorções, né? só, Das total. distorções, que é muito fora da realidade, tipo assim, tal. E aí é isso, é Saturnino, né? É ser Saturnino. Fala assim, não, vamos lá, vamos falar da realidade aqui, né? Vamos pisar no Botar o chão. pezão no chão e falamos junto. É isso, né? Então é nesse sentido, assim, sabe? De a cura é justamente o discernir, conseguir discernir, né? Ah, mas a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Você não sabe sim. Sabe sim. Fala, "Não, vamos lá. A gente sabe sim. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. A gente sabe sim. Porque as pessoas relativizam, e aí suavizam, e aí expande, e aí é espiritual, e aí tá vendo luz. Fala, não, não, não. Saturno. Fala, não, não dá, né? Você vai... Outra piada. Foi antes ou depois da sua quadratura, Rodrigo? Não, foi depois da minha quadratura. Ah, estava colado, estava pronto. Não, da minha quadratura para cá, mas você sabe que foi importante, assim, foi Claro, que pega uma dessa aí pela frente, opa, pode parar. quadratura foi um negócio, mas foi mega importante, assim, que foi importante, assim, eu tenho um Claro, respeito sagrado, assim, por essas medicinas, assim, é bem, mas não eu é uma também. coisa que é para todo mundo, não, é um negócio, É Oxe, verdade. Só é um por dia ser sério, escreve, é um sério. dia, hein, Mônica, um dia a gente escreve um livro. Não, hein? não é para qualquer um, não. Parar de gravar aqui para não me comprometer, mas de vez em quando eu empurro algum, eu falo, quando tá muito doido, aí você fala, não, Aí, vamos, porra vamos, ladeira abaixo, vai. vamos pensar em uma outra forma, só para a gente conseguir empurrar alguma, né? Maravilhoso. Oxe, Mas funciona, mas. funciona, funciona. Enfim, então é isso, Netuno, tá, gente? Dúvida não? Falei demais? Ah, maravilhoso. Foi ótimo. Então é isso. Então, Netuno. Mercúrio quis me sacanear, a minha internet estava desligada, eu não sabia. Ah, é? Aí Olha o Netuno caiu, aí. mexi Vai no falar mal celular. do Netuno? Brincadeira, eu, hein? Mas eu sou malandra. Eu fui lá mexer nos controles. Então tá bom, gente. Então é isso, tá? Boa Um semana. abraço Tá bom. para você Tchau, também. gente. Bom Tchau, final de tchau. semana. Valeu. Muito legal. Amanhã.